E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco. E hoje eu queria falar com vocês de dois pensadores do Brasil negro, né? Da influência dos povos afrodiaspóricos para a composição do Brasil. E eles são o Antônio Bispo dos Santos, que é um quilombola, né? Uma pessoa que nasceu num quilombo no Piauí, teve toda a trajetória dele vinculada ao movimento quilombola e que foi se organizando como uma liderança negra, uma liderança também dos povos originários. E a outra pessoa de quem eu queria falar um pouco também é Alberto da Costa e Silva. O Alberto da Costa e Silva que tem uma trajetória muito diferente da trajetória do Nego Bispo, né? Como Antônio Bispo dos Santos é conhecido. O Alberto da Costa e Silva foi embaixador, ele teve uma trajetória na diplomacia brasileira. E ele foi diplomata representando o Brasil diante de nações africanas por algumas décadas. Na Nigéria, se eu não me engano, ele ficou bastante, mas ficou em outros países também. E o Alberto da Costa e Silva, ele foi se tornando um grande erudito no que diz respeito à história da África. E aí com isso acabou sendo convocado aos poucos. Ele tinha uma trajetória como escritor diletante, né? Escrevia poesia, escrevia contos. E, e aí ele foi aos poucos se constituindo também como um escritor sobre a história da África e a relação da África, dos povos africanos, na verdade, com a história do Brasil. E eu tô falando dessas duas pessoas no mesmo vídeo porque, curiosamente e infelizmente, foram duas pessoas que fizeram a passagem delas, né? Faleceram na semana passada. Tô me referindo à semana aí que fez a transição de novembro para dezembro. E então teve essa passagem de novembro para dezembro de 2023 e os dois faleceram. Então, com um intervalo curto ali, 2, 3 dias. E chamou minha atenção, assim, e me entristeceu um tanto, porque foram leituras que eu fiz, eu não conheci nenhum dos dois pessoalmente, mas foram leituras que eu fiz que me impactaram bastante, a partir de perspectivas, como eu já disse, muito diferentes, mas que incidem sobre esse mesmo campo, que é a influência, então, né, dos povos afrodiaspóricos para a composição do Brasil, como a gente conhece ele hoje, né? O Alberto da Costa e Silva, eu vou falar um pouquinho da particularidade do trabalho dele primeiro e depois eu falo do Nego Bispo. O Alberto da Costa e Silva, ele conta uma história na introdução de um dos livros maiores dele, que chama A Enxada e a Lança. A Enxada e a Lança, que é a história da África até mais ou menos 1500. Então ele conta a história africana pré-incursões europeias sistemáticas. É claro que já tinha tido incursões tanto vindas da Europa quanto vindas da Península Arábica e da Ásia no continente africano ao longo dos séculos e milênios anteriores, mas o foco dele é a África antes dessa aventura colonial sistemática da Europa sobre o continente africano. Então tem esse Enxada e a Lança, e na introdução do Enxada e a Lança ele conta que estava num jantar desses que embaixadores frequentam, né, com alguma frequência, e aí ele estava lá nesse jantar com algumas celebridades, notoriedades, etc. E aí estava contando das coisas que ele tinha aprendido sobre a história da África, que tinha se tornado um assunto, né, uma paixão dele. Então ele estava contando sobre as coisas que ele tinha descoberto, né, sobre como eram os povos vários que compunham o território e as interações e compreensões equivocadas que as pessoas normalmente têm. Tava ali improvisando uma aula, né? E aí o Caio Prado Júnior, que estava na mesa, o Caio Prado Júnior uma hora falou, olha, você tem um compromisso com o Brasil e com o mundo, que é colocar essas coisas no papel, assim, é muito... você não tem o direito de sair acenando para as pessoas toda essa ignorância que nós temos e toda essa sapiência que você tem e sair ileso, você precisa sistematizar isso aí, cara. E aí o Alberto da Costa e Silva diz, bom, então eu me senti, né, convocado e corri atrás. Então comecei a recolher, a sistematizar essas impressões e tudo. E disso saíram dois livros grandes, que são os dois livros de pesquisa dele. Um é esse que eu já mencionei, A Enxada e a Lança,
E o outro chama A Manilha e o Libambo. Você vê que é um cara que gosta desses títulos, né? A Manilha e o Libambo é um livro que foca a escravidão no continente africano. E aí, tanto essa escravidão, né, através de sequestro e extravio, que é essa a mais particular, né, da relação da Europa sobre a África ao longo dos séculos aí da modernidade, né, do século XVI para cá. Mas ele fala de outros modos de escravidão também, nesse livro, que é um grande livro, né? E aí ele vai contando sobre como os vários povos que compuseram a trajetória humana no continente africano se relacionaram com esse recurso de dominação e de produção que é a escravidão. E aí então tem a enxada e a lança, de que eu já fiz um vídeo aqui, e tem o Manilha e o Libambo, que esse eu não li, então não tem vídeo aqui, porque eu ainda não li. Esses dois estão editados em 2 volumes, cada um deles, né? Eles são vendidos como um box em 2 volumes, sempre pela editora Nova Fronteira, que era a editora que ele gostava, aparentemente. E aí tem um outro livro, esse eu também li, que é um livro mais de divulgação, né? Uma coletânea de textos que ele foi escrevendo, seja para revistas especializadas, seja textos que ele leu em conferências, seja textos que ele publicou em jornal, que chama Um Rio Chamado Atlântico. E aí a ênfase, no caso desse texto, né, O Rio Chamado Atlântico, é a relação entre a África e o Brasil no sentido da interpenetração cultural. A maneira como a trajetória, né, do continente americano, e particularmente do Brasil, intersecciona com a trajetória do continente africano e vice-versa. Então, mas assim, o Alberto da Costa e Silva então tem essa trajetória de um erudito, tem essa trajetória plenamente inscrita na tradição intelectual ali mais euro-referida, né, a maneira como a gente reconhece a intelectualidade, o trabalho conceitual, etc. E tem esses textos então que eu acho muito interessantes. E aí tem esse outro autor, que é o Nego Bispo, né, que também faleceu, né, nesse mesmo período, aí, na virada de novembro para dezembro de 2023. Ele mais jovem, ele tinha 60 e tantos anos, aí o Alberto da Costa e Silva estava já um pouco mais idoso, né, estava entre 90 e 100, não lembro bem. E o Nego Bispo, ele está inscrito numa outra tradição que ele mesmo chama de tradição contracolonial. É comum que as pessoas incursionem, né, no campo dos estudos pós-coloniais. Os estudos pós-coloniais são aqueles que tentam olhar para os fenômenos que derivam do declínio dos grandes impérios, do sistema imperial de dominação global, através então do estabelecimento, né, de várias colônias ao longo do mundo. Então os estudos pós-coloniais eles têm a ver muito com esse campo, principalmente o final ali da partilha da África, né? Nos anos 60 você tem a independência de vários países dentro da África, mas isso aconteceu em outros lugares também, né? Inclusive a Guiana, que está no noticiário hoje em dia, a Guiana teve a sua independência em relação à Inglaterra nos anos 60, na mesma época em que a Inglaterra também abriu mão, como se diz, do estatuto de metrópole de vários outros países na África, mas também na Oceania, se não me falha a memória. E então tem esse campo que é o dos estudos pós-coloniais, e tem o campo dos estudos decoloniais, que são aqueles que tentam de alguma maneira revisar, contrafazer e desfazer os efeitos de captura epistemológica, ontológica, vinculados ao colonialismo como uma experiência humana. Então eles tentam de alguma maneira libertar vários campos da experiência humana desse jugo da experiência colonial, né? E aí esse seria o campo decolonial. O Nego Bispo, ele se considera um pensador contracolonial no sentido de que ele é um representante daqueles povos que estiveram contrários à colonização. E aí o Quilombo talvez seja uma das manifestações mais conhecidas nesse sentido, né? O Quilombo como um modo de resistência. E aí seria contracolonial no sentido de que eles recusam o colonialismo e recusam a colonização. E nesse sentido, então, eles não teriam sido coloniais e, portanto, eles não teriam sido colonizados e, portanto, eles não seriam pós-coloniais propriamente, eles são contra-coloniais. Esse é o entendimento do Nego Bispo.
adoraria que ele e o Alberto da Costa e Silva tivessem podido sentar numa mesa, eu imagino que eles vão poder agora, em Valhalla, ou sei lá onde eles vão, para poder conversar a respeito disso, porque eu acho que o Alberto da Costa e Silva não teria concordado, que eles são contra-coloniais. Inclusive, né, tem outros pensadores, a Silvia Ronald Lara, que escreveu um livro que chama Palmares e Cucaú, também tem vídeo sobre esse livro aqui. A Silvia Ronald Lara vai sinalizando nesse livro sobre Palmares, justamente, ela vai contando como os principais quilombos da história da colonização do Brasil, eles tinham trocas sistemáticas com o Brasil colonial, né? o campo que estava sob influência oficial, legal e factual da metrópole. De qualquer maneira, o Nego Bispo tem um ponto interessante no sentido de que ele está falando a partir de um outro posicionamento epistemológico e ontológico. Ele defende uma outra ontologia e ele defende uma outra epistemologia, um outro modo de produzir saber e um outro modo de viver e ser vivo, e se reconhecer enquanto vivente. Ele reconhece o campo do vivente e do que caracteriza o vivo em outros termos, diferentes daqueles que a gente costumou a naturalizar no contexto do euroreferenciamento e do eurocentrismo, né, do nosso modo de pensamento. Então a separação entre vivos e não vivos, entre humanos e não humanos, entre animais e não animais, né, seja vegetais, seja fungos, seja o que for. E tem outros modos de olhar para o ser e para o vivo e para o vivente. E o Nego Bispo vai falando um tanto disso, né, desses outros modos de organizar o pensamento e os modos de vida. E aí tem esse livro dele, que é o único livro que eu li, a bem da verdade, que é A Terra Dá, A Terra Quer, que foi editado pela UBU em parceria por uma revista que chama Pisiagrama. E nesse livro, A Terra Dá, A Terra Quer, você tem compilados alguns textos do Nego Bispo que vão falando sobre aspectos diferentes do posicionamento dele na qualidade de pensador quilombola, sobre a pressão colonizante e sobre a pressão imperialista, no fim das contas. Modos de dominação, né? Dominação capitalista e etc. Então ele vai tentando avaliar e conta em vários aspectos, né? Então ele fala sobre arquitetura, por exemplo. E aí ele conta que num quilombo, né, quando alguém vai estabelecer uma casa, a pessoa vê um terreno que vai ter a fertilidade que ele precisa, que vai ter a relação entre sol e sombra, entre o regime de ventos, a interação com a fauna. E aí ele estabelece lá a casa dele, e posiciona a casa de um jeito tal que a casa respeita os modos de vida deles. Então a relação entre a cozinha e a sala e os quartos e o quintal e a plantação. E quando eventualmente filhos ou agregados forem estabelecer as próprias moradias também, onde eles vão se posicionar em relação a essa casa. E que isso faz parte da experiência dos quilombolas quanto aos modos de vida que eles celebram, né? E aí ele conta como a chegada de projetos como Minha Casa Minha Vida, né, eventualmente vai ali engenheiro, arquiteto, urbanista para tentar levar saneamento básico e tal, e como eles acabam atropelando esses modos de vida, propondo melhorias, mas são melhorias de um ponto de vista específico, né, colocar encanamento, por exemplo, para evitar doenças endêmicas e tudo mais. Bom, a intenção é das melhores, mas as consequências nem sempre são as melhores, porque às vezes isso impede esses modos de vida. Porque aí eles vão ter dificuldade, por exemplo, né, de agregar outras casas para celebrar aquele mesmo modo de vida. Então o modo de vida ele é um pouco esfarelado por esse tipo de incursão, né? E aí outro exemplo, só para finalizar aqui, ele também fala sobre os modos de plantio, que eventualmente pode chegar ali um engenheiro ambiental e aí ele vai sugerir que é mais eficaz se eles fizerem plantação em linha e não fizerem em triângulos, como eles fazem. Se você fizer num terreno que está inteiro aberto para plantação, ao invés de ficar colocando a plantação no meio do mato, assim, né? Então tem uma árvore e aí você coloca a planta em volta, que é a maneira como eles costumam fazer, e aí chega lá o sabedor de coisas e vai sugerir, faz desse jeito, daquele jeito, daquele jeito. E aí ele vai sinalizando como isso descaracteriza a relação que eles têm com o entorno. Porque se eles plantam da maneira como eles estão habituados a plantar, e pelo que eu entendo, né, eles colocam várias plantações ao mesmo tempo,
e eles vão tentando descobrir, como ele chama, e acaba virando o título do livro, eles tentam descobrir o que a Terra quer. Então eles não podem plantar o que eles querem plantar, eles têm que descobrir o que a Terra quer. Então eles plantam várias coisas para ver o que vinga melhor e para ver o que funciona melhor. Porque se alguma coisa específica dá praga e não dura nada, eles entendem que aquilo ali a Terra não quer. Ou se eles plantam uma coisa que aquela coisa não cresce, eles entendem que aquilo a Terra não quer. E aí tem outras coisas que podem crescer, e aí eles entendem que aquilo eles conseguem recolher, então a Terra dá, mas a Terra dá porque a Terra quer. E aí eles vão então se relacionando com a Terra de uma maneira dialógica, de uma maneira relacional propriamente, e não tentando impor os próprios interesses. Então, a partir desses modos de composição, eles evitam, por exemplo, pragas, né? Ao invés de ficar jogando veneno, eles vão tentar descobrir o que a Terra quer para conseguir recolher o que a Terra tem para dar. E aí são exemplos desse jeito, ele explica muito melhor do que eu, porque ele conhece, né? Eu nunca fui no quilombo, então ele explica muito melhor do que eu como essas coisas funcionam. E tem uma escrita muito direta, assim, com tanto de poesia e com muita astúcia, mas ele tem uma escrita que é muito suave de ler, né? A experiência do leitor é muito suave. Diferente do Alberto da Costa e Silva, que escreve como um erudito. Então, né, tem muito jargão ali que é inusual, né? Ele usa muitas palavras que você não está muito acostumado. Exige um pouco mais da concentração, e os arcos argumentativos são muito longos e tal. E ele está lidando com um campo que é muito interdisciplinar, ele está plenamente imerso, né? No tesouro, né? No tesouro cultural ali que vem da arqueologia, da antropologia, da geografia. Então é um texto muito denso do ponto de vista conceitual. Mas são experiências complementares, né? E que ficam como legado para aqueles que, como eu, têm interesse em entender o Brasil como fruto de um processo de composições, disputas, batalhas, negociações, fruto de encontros e de desencontros. E aí acho que esses dois grandes autores que, né, deixam um legado, deixam saudade também, eles foram abrindo espaço para aqueles que quiserem então se apropriar desse tipo de legado, que possam estar bem acompanhados, né, desses mestres. E então é isso, fica a dica. Nego Bispo, Alberto da Costa e Silva, leiam os livros, respeitem a obra e bora nós, tá bom? Obrigado pela atenção, gente, e até uma próxima. Um abraço.